E aí, gente, era esse aqui. No episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre opções. Dá pra ver que a gente tá na página da Yahoo Finance, na parte da Apple. E eu não mostrei com detalhes da Yahoo Finance, porque ele é basicamente a mesma coisa que outras ferramentas que a gente viu. Que na verdade ele buga muitas vezes, né? Então eu não gosto de usar uma ferramenta que buga tanto e a versão do aplicativo também não é tão boa. Mas você vê que tem vários dados aqui, por exemplo, financeiros sobre empresas. Tem dados com relação à estatística, que podem ser importantes, como price per book value, EBITDA, enfim, return on equity. Então ele tem vários aqui dados que são relevantes. É tudo de graça, né? Tem como você fazer a conta também. Tem notícias e tal. Mas o meu foco aqui é em opções, né? Então, o que te mostra aqui? Assim como outros sites que também mostram essa questão. Então, eu creio que você assistiu o vídeo, né? A aula 35. Você já sabe o mínimo sobre opções. Aqui a gente tem as opções de compra, que são as calls. E aqui embaixo a gente tem as puts. E aí, aqui a gente tem os strike prices. Com diferentes bids e asks, né? Que são bid, ask, spread. Volume. Volatilidade implícita. E juros com relação a eles, né? Que é o open interest no caso. E aqui eu posso colocar. Aqui tá em 31 de janeiro. Eu vou colocar aqui 210. O valor das ações da Apple tá dos 227, até aumentou recentemente. E aí eu vou colocar 210. Então eu quero ver calls. Tem esse valor de strike price. E você consegue ver o bid e ask relacionado a isso, né? Então o último preço, por exemplo, desse contrato foi 18,60. O bid 18,05 e o ask 18,5, né? Lembrando que o bid e ask tem a ver com o maior preço que alguém está disposto a vender e comprar essas ações. E aí essa oferta e demanda pelos dois geram o preço geral. Tem o mid também que não tá aqui, mas aqui o last price é um ponto importante aqui. Aqui a gente tem a volatilidade implícita. Na equação Beck-Scholes fica bem clara. E dá pra ver aqui a volatilidade implícita de cada um. E de puts também. Só que puts eu vou colocar um preço maior que o strike price, que o market price. Que eu vou colocar em 35. Que é acima do market price, que é esse valor padrão. Então, lembra que um put, quando você faz um long, você quer achar que as ações da Apple vão cair, né? Então, no caso, eu coloquei acima. Então, você também tem calls também acima, mas em puts, você tem aqui, por exemplo, o last price 13,1, bid 18,85 e ask 13. As variações, volatilidade implícita. No caso, você pensa que a ação vai cair se você faz um long, né? Então, essas cadeias de opções são importantes. E analisar, saber como funciona é importante. Saber todos esses dados aqui é importante. Agora, a gente vai para outra parte, que é o calculador de opções. Essa, na minha opinião, é a parte mais importante. E que, na minha opinião, ensina mais desse tema. Então, nesse vídeo, a gente vai focar na parte do básico e dos spreads. A parte do avançados eu vou deixar para outros vídeos, né? Como Synthetic Put, Butterfly e outras coisas, né? A gente viu Straddle, por exemplo, anteriormente. Só que o ponto é que o que eu vou te mostrar aqui é uma forma de calcular questões com relação a opções que funciona em qualquer tipo de software de broker. Então, obviamente, se você quer fazer um put para pensar que as ações da Apple vai cair, você tem que fazer uma análise do portfólio da empresa e tentar entender isso. Eu queria, na verdade, o contrário, que normalmente as ações da Apple sobem nesse contexto. Mas tem vezes que caem em certos meses, por exemplo, e você tá tentando entender isso. No caso, eu tô usando a Apple aqui apenas por razões de foco e facilidade, né? Mas poderia ser qualquer ação, poderia ser um outra questão também. Então eu vou colocar aqui também no site da SM Group. Até ficar mais fácil de explicar. Quando a gente for pra uma parte mais específica, deixar aberto aqui o Trade Simulator. E aí vai ficar mais fácil posteriormente.
Vamos aqui as opções aqui. Então eu vou colocar long call primeiro. Lembrando que esse site é de graça. E aí você é escrito como bullish, porque você acha que esse mercado vai subir. Então é o bull e bear, né? O bear quer dizer que vai cair. E é muito simples, você coloca o símbolo associado a essa ação. No caso da Apple, você vê que ela é AAPL, né? Então, dependendo da ação que você vai escolher, se é Microsoft ou se é outra, você escolhe esse símbolo aqui, né? Que fica entre parênteses. Então eu vou colocar AAPL e eu vou colocar Get Price. E é o preço atual, né? Ontem tava 222, por sinal. Como é uma call, eu tenho que escolher. Eu vou comprar uma call no caso aqui. E eu quero escolher uma call que é de. Eu queria que o preço vai subir. Eu tenho que escolher um strike price abaixo do market price, que é o 227,95. No momento que eu compro o contrato, o market price não vai mais ser importante. O que vai ser importante é o que eu comprei, no caso. O que vai subir, se vai subir ou não em relação a ele. Então, agora eu quero também colocar a DD Stock Purchase e eu quero colocar o número de shares que eu tenho da Apple, né? Eu quero saber quantas shares são com relação a 5, por exemplo. 5 shares, que é 5 vezes 227, vai dar esse valor aqui. Esse vai ser o custo de eu comprar ações da Apple. Ok, vamos supor que eu comprei 5 shares. E aqui eu vou colocar, selecionar minha opção. Essa parte é muito importante. E no contexto de um broker, você vai ter tudo isso daqui também. Então, por exemplo, aqui eu consigo saber a data que eu quero comprar. Eu vou usar somente 31 de janeiro por questões de foco e facilidade de entender. Lembrando que esses preços de opções têm 15 minutos de atraso nesse site. O seu broker provavelmente não. Eu posso escolher comprar diferentes datas, né? Eu vou colocar aqui de 31 de janeiro. E o meu strike price, quer dizer, meu market price é esse daqui. 227,95. Perdão, é o market price. E o strike price abaixo desse valor tá em cima. E abaixo desse valor tá embaixo. Você pode ver que eu posso escolher puts e calls. Como eu quero fazer uma long call, eu vou escolher somente calls, que é a parte da esquerda. Uma opção de compra, né? Você vê aqui o bid, mid e ask. Você pode escolher esses valores arbitrariamente, conforme as escolhas. Eu vou escolher aqui o mid, que é entre os dois. Você pode escolher. Isso aqui vai afetar o quanto vai custar a sua opção. Você lembra que quanto mais eu subo isso daqui, mais prêmio eu ganho. Então, mais oportunidade de lucro tem. Quanto mais eu vou pra cima aqui, quanto mais eu vou pra baixo, perto do market price, é menor. Meu intrinsic value da ação. Da opção, no caso. Eu vou escolher aqui em 220. Eu vou escolher o mid, de 10,27. Então, o preço por opção vai ser 10,27. Essa escolha é arbitrária com relação à oferta e demanda. Então, só que vai impactar seu custo. E número de contratos vai ser apenas um. Só que eu tenho que comprar 100 aqui. Então, até falando aqui que cada opção tem que ter. Cada contrato de opções é para 100 options. Então, um contrato vai ser 100 options que eu vou comprar. Então, você comprou dia 31 de janeiro no mid, né? Eu poderia escolher bid ou ask que ia mudar meu custo também. Por opção, no strike price 220, porque esse é a oferta e demanda do mercado. Eu posso também aqui colocar outras coisas, se é call ou put, nesse caso vai ser call. E o que você espera aqui é que o preço suba. Apenas isso. Aqui é o preço das ações em número de shares que agora eu tenho. E aqui é o preço da opção, que eu preciso fazer essas duas partes. E esse site agora vai calcular as questões de ganho possível, de retorno e até probabilidade com relação a essas escolhas. Então, vou colocar aqui, calcular. Você vê que o custo de entrada é 1027, porque esse foi o custo total da minha opção. Se eu escolhesse um valor diferente, vamos supor que eu escolhesse o bid, que é 10,20, você vai ver que o meu valor de entrada vai ser esse custo.
Então, esse custo você tem que entender, porque para eu fazer um contrato nesse contexto, eu tenho 5 shares, com essa escolha vai ser 1020. Se eu escolher outro strike price, vamos supor que eu escolhi um strike price com um mid aqui de... você vê que quanto mais eu subo aqui, mais o meu preço por ação aumenta, né? Por quê? Quanto maior o strike price, mais meu intrinsic value aumenta. Então, quanto mais eu subo, mais a possibilidade de ganhar você tem, de multiplicar seu ganho de dinheiro ou perda também. Então, quanto mais você vai pra cima, mais risco. No caso de uma call, né? Mais você vai pra cima aqui no strike price, e é meio que mais ou menos, né? Tá bem próximo aqui. Então, minhas possibilidades de ganhar são menores, mas no geral, meu risco é menor também. E aí, no caso de você escolher comprar um contrato de 10 por 20, 10 e 20 cada ação, o máximo de risco é 2.159. Você pode perder nesse contexto, caso dê tudo merda, ao longo dos dias. E lembrando que tem um prazo de maturação, né? Você pode pôr um prazo de maturação de um mês, de um dia, de 3. Eu tô pegando uma opção de janeiro, de 31 de janeiro. Mas você pode escolher outras datas aqui. Então você pode pegar uma de junho, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, você vê que o meu retorno é infinito, caso a ação suba, né? Então, no caso, como é uma call, eu espero que o preço da ação da Apple suba. Se subir, proporcionalmente, você ganha o número até você fechar essa transação. No caso, for um day trade, né? Vai ser nesse limite de tempo de maturação. E se você não fazer nada, não finalizar essa transação o, até o tempo de maturação, né? Vamos supor que se passa um dia. O tempo de contrato é para um dia. E você passou desse tempo. Aí você paga o prêmio e você não ganha nada. Porque o contrato tem um tempo de maturação, se passar desse tempo, se for, por exemplo, de um mês. Se passar de um mês, você não fazer nada, o tempo foi expirado, né? Então, você tem que entender que esses contratos, eles têm um prazo de maturação fixo. Tem aqui a probabilidade de lucro, por exemplo. Tem aqui também questões diárias de lucro com relação a cada dia do mês. Essa prazo de maturação dessa call que você fez. Só que, vamos supor que em vez de eu escolher esse strike price, porque aqui o custo foi 1020 de entrada, né? Se eu escolher um strike price muito menor, as ações da Apple atual, por exemplo, o preço aqui de mid vai ser 43,20 por ação. Você vê que o custo agora total é 4.320. Se eu calcular aqui, ó, meu custo de entrada agora é 5.459, com relação ao custo de comprar as ações também. E você vê aqui que sua possibilidade de retorno ainda é infinita, só que o seu risco é maior, né? Então, obviamente, o retorno que você ganha proporcionalmente ao crescimento das ações da Apple, quando você escolhe esse valor aqui, vai ser menor. O custo de entrada é menor, seu risco é menor, mas seus ganhos podem aumentar proporcionalmente ao quanto as ações cresçam. Porém, se eu escolher cada vez mais acima no strike price e um bid e um mid ask específico, o meu custo vai ser diferente e também o ganho vai ser diferente. Então, caso as ações da Apple suba, quanto mais você for pra cima aqui, mais você ganha, mas seu custo de entrada é maior. Então, seu risco é maior. Então, é chamado de risk exposure, né? Então, seu risco ele é maior quanto mais você sobe nesse contexto. Agora a gente vai pro put. No caso você pensa que a ação vai cair, eu vou pôr aqui a Apple novamente. Pode ser qualquer símbolo com relação a qualquer empresa. Mercado de equity. E agora, lembra que eu tenho que escolher aqui na direita um put que é acima do preço anterior. Eu quero um intrinsic value maior, né? E quanto mais eu escolher um strike price maior, os índices 30 para baixo, mais risco você tem, mais possibilidade de ganho. E você pode ver que o preço
a opção fica maior, obviamente. Também questões com relação a o prazo de maturação. No caso, eu tô pegando uma de 31 de janeiro. E aí, eu vou escolher aqui a de 2,40, por exemplo. Cada ação vai custar 13,15, o que deu total um custo de 1.315. E aqui eu vou colocar que eu comprei 5 ações da Apple também, que deu 1.140,15. E aí calculo isso aí. Então meu risco máximo é 1.140. E o meu retorno possível é infinito se a ação cair. Se subir, você perde. Então você tem um risco aí de perder 1.140 aqui pelo seu custo aí com relação a esse tema, né? Que você tem que entender, pessoalmente, que, por exemplo, no mesmo strike price, se eu escolher o ESC, por exemplo, e vou bloquear um contrato, o que você gasta é diferente. Bom, a sua escolha do BDS, que é o MID, tem impacto no preço por ação. É uma questão de oferta e demanda nesse contexto, né? E que no final vai aumentar ou abaixar o seu risco máximo de perda. Que no caso, o custo de entrada, é que eu não coloquei aqui o contrato anteriormente, né? Agora pelo que o contrato ficou claro aqui. Então, o custo de entrada é 1.325, que é o quanto você comprou. Se fosse 2 contratos, ia ser 2.650, né? Eu poderia comprar mais ações da Apple aqui. E, no caso, fica com o máximo risco assim. Por que aqui é infinito? Porque depende de quanto a ação da Apple subir ao longo do tempo. Se for um prazo de maturação de um dia, é o quanto sobe nesse tempo ou desce. E assim, sucessivamente. Você pode pôr por exemplo, de 3 meses ou um mês. Tem o prazo de maturação. E tem a questão do time value com relação a essa opção que você escolheu também, que tem um decaimento. Que você tem que entender. Então, esse foi o call, que você pensa que a ação vai cair, e o put. Para ficar mais fácil de entender, eu deixei aqui no Option Creator, que tem essas opções que você pode analisar de uma forma mais simples como funciona cada uma, né? Então, na long call, por exemplo, tem aqui os dias de expiração do contrato, que eu vou colocar 30 dias, volatilidade de 27%, visando a Apple aqui, 227 preço da ação, um risk free rate de 4%, que é com base aqui em títulos, e eu vou colocar um strike price de 220, depende do qual você escolher. Aqui você vê o premium, com relação ao seu strike price e a ação em si, lembrando que é uma call, não é uma call, eu tô comprando uma call. E aqui tem o prazo ao longo do tempo, ao longo dos dias, o preço e a relação de lucro possível ao longo do tempo. Vamos supor que eu venho daqui a 15 dias. Então, em 15 dias, aqui é o preço, o prazo de maturação, né, que é 30. Vou colocar 25% aqui também e 4%. Isso é uma call, né? Num put, então eu vou colocar aqui um long put. O short a gente vai ver depois. Eu vou ter aqui de novo 227, 4%. Strike price agora vai ser maior que o preço atual. Então vou colocar, por exemplo, 235. Meus dias de expiração 30 e implied volatility 27. Não é a volatilidade histórica, lembra disso. E o prêmio vai ser esse. Onde você pode ganhar nesse contexto. Vamos supor que você venda daqui a 10 dias. 27%, 4%. Então veja que a curva é para baixo e você pensa que a ação da empresa vai cair. Então se de fato cair nesse tempo, você tem um timing de venda também. Então você pode fazer uma de 3 meses, por exemplo, e vender daqui a um mês. Você escolhe. Até o prazo de maturação. Se você não fazer isso, você simplesmente paga o premium, que é isso aqui. E você não fez nada com a mesma. Então, é assim que funciona os long calls e long put. E aí tem o que é chamado de naked call, que é uma coisa bem complexa de se fazer corretamente, creio eu. Então, naked call é associado a vender uma call. Então eu coloco aqui a APL, que é a Apple.
eu pego, vamos supor, 5 ações, 5 shares, né? E esse right é de venda. Então eu quero vender. Então eu vou vir aqui, é uma call. Eu tenho que escolher abaixo do strike price normalmente. E aí, nesse caso aqui, eu vou pegar um contrato. O custo de um contrato, que é... Eu tenho que comprar 100 opções, que cada uma custa 12. Vai ser $1.200. Então, 5 shares. E aqui, custo da opção em si. Eu posso pôr dois contratos aqui, 5. Não importa, eu tô colocando um pra ficar mais simples. Lembrando que eu escolhi uma call. E tem aqui o cálculo. A entrada é 1.200, que eu tenho que pagar as opções. O risco é infinito nesse caso. Por quê? Aqui, a Naked Call é basicamente você tá tentando vender uma call. Você precisa de shares primeiro. Você tá tentando vender uma call a esse preço específico que eu escolhi aqui de 1 de janeiro, num strike price de 217,50. Uma escolha do mid de 12 por ação. E o ponto é que meu retorno máximo é 1.147. Então, esse é o máximo de retorno a mais do que eu gasto. Só que o problema é que, se vamos supor que a previsão com relação a essa ação da empresa é ao contrário, na verdade. O preço subir. E aí você tem um problema. Então, no caso, o problema principal é que essa naked call é chamada de naked, né? Que você não cobre seu exposure, né? Que é o seu risco. Então, normalmente você precisa ter relação com o seu broker. E normalmente você perde o controle sobre essas ações, sobre o que você está fazendo, no momento que isso dá merda. Porque o, como o risco ele aumenta infinitamente, isso significa que se você não escolher corretamente isso daqui, stop loss e coisa do tipo, basicamente você vai perder de forma ilimitada pra 5, 10, 20 mil com um retorno de risco tão baixo. Então, o ponto é que a naked call é um problema. Assim como a naked put, né? Não é muito arriscado. Então, você tem aqui o preço da época atual. Eu quero uma put, então é um preço maior. Um contrato, eu vou calcular aqui. Dá pra ver que o meu risco máximo é de 22 mil. Minha entrada é 1.300. E meu retorno máximo é 1.310. Então, eu não comprei ações aqui. Tá, agora fica claro. No caso, primeiro você precisa comprar ações. Eu não posso esquecer disso. Primeiro comprar ações. Aí, colocar aqui um contrato. Pronto, agora sim. Então, com todo ponto aqui. No caso, entrada de 1.310. Retorno é infinito com relação à subida da ação. Fazer um put. Porém, o problema é o risco, né? 23 mil. Como ela é uma naked put, eu não preciso ter um número de shares proporcional a isso, né? Então esse risco, como você vai pagar 23 mil se você não tem 23 mil no seu broker ou na sua conta, né? Então, isso é uma naked put, naked call. Então, a naked call é a mesma coisa. Vou fazer agora corretamente. Então eu vou pegar aqui 5, um contrato, pegar aqui qualquer valor aqui abaixo. E aí, a estimação de retorno vai dar aqui com relação ao máximo de retorno e o máximo de risco, né? No caso de uma naked call. Então, ambas têm problemas, né? E a relação de subida e preço da ação que vai mudar essa questão. O caso que você quer fazer é vender a, a sua call, né? E aí, essa questão de como é uma venda,
No caso da call, você aposta que o mercado vai cair e da put você pensa que vai subir. Por isso tá escrito bullish e bearish. Bearish quer dizer que você pensa que vai cair e bullish que vai subir. Aí você tem a opção mais segura, que é a coverage call. Então na coverage call, você tem o suficiente de ações para fazer o seu contrato. Então, por exemplo, vamos supor que você pegou 100 shares, pode ser 50, por exemplo. Vamos ser 50 shares, eu vou colocar aqui 100 só para dar uma visão. E aqui você quer vender uma call. É a mesma coisa, você quer vender. Você pensa que o mercado vai cair em relação a esse ativo. E aí, como é uma call, eu vou escolher um valor assim. E você vê que o meu retorno máximo é 39. E meu risco máximo é 20 mil nesse contexto. Mas eu escolher uma call acima. Pegar uma com preço alto. Vai ver que aqui que o retorno é negativo nesse caso. Vou pegar 5 shares. É que eu coloquei 100 shares ali, por isso tava dando aquele valor. Vou pôr um valor menos alto. Um contrato. Pronto. 5 shares você comprou. Aqui é uma coberta. Primeiro você compra. E aqui você quer vender a call. Nesse caso, é esse preço. A esse strike price de 200, que é bem abaixo do valor atual. E aqui no caso, a entrada é essa, 2.848. Quanto maior o strike price, mais você paga nesse contexto. E o risco é infinito, né? Então, obviamente, se você tem informações que valem, por exemplo, em swing trade, né? Daqui a um mês a ação da Apple vai ir para certa direção de subida ou alta, né? A questão é que o máximo de retorno é 2.705 e o risco que você pode correr é infinito, né? A questão é que você pode fazer como fala? Você pode fazer um limit price. Também pode estipular uma stop order, né? Stop limit order. Você consegue controlar quanto você perde nesse contexto se cair demais, pra você ter um controle de não ser um risco infinito, né? Bom, quando você vem aqui na prática, por exemplo, vamos supor que a gente tá falando sobre um mini índice, por exemplo. Então, mini índice, eu vou fazer uma trade no mini índice da Nasdaq. Eu vou primeiro pôr aqui da Nasdaq. Lembrando que eu posso vir aqui e colocar indicadores, né? Como vou deixar aqui alto. Primeiro eu vou colocar indicadores como Leisure Distribution, MACD, Moving Average, Moving Average, e coisas do tipo. Então você faz essa análise usando indicadores, usando, obviamente, principalmente Fundamental Análise. No caso é um índice, não tem muito o que fazer, né? Você basicamente vai entender o mercado de equity como um todo. Mas funciona para todo o contexto aqui. Vamos supor que eu clico em Trade, Options. Eu quero comprar uma call. E aí eu quero comprar 5. Com escolhido um certo BidOASK, né? Vamos supor que seja 24,50. Pode ser um day trade ou GTC. GTC quer dizer que você pode ser de uma semana, de um mês. Depende do prazo de expiração que você quer, né? Nesse contexto. Mas você escolhe a limit price aqui. No caso de uma limit order, você consegue controlar outras coisas também. Stop price na prática, né? No caso de venda. Então tem a market order e limit order. Que no caso você põe limite de preço, na verdade. Então no caso de eu comprar, por exemplo, uma put, seria abaixo do valor atual, que tá 6.019. Vamos supor que eu escolhi isso daqui.
Então eu poderia submeter essa ordem. Não quero comprar 5. Eu vou colocar uma só. E de... Vou pôr 6.000. 60... É 6.000 aqui no caso. E aí eu vou pôr submit order. Eu vou pôr market order. Aí o último preço. O tick value. Coisa do tipo. E apareceu aqui a minha transação. No caso, se eu quiser fazer uma put, eu vou em options, put, esse é o day trade, vou pôr uma market order, vamos supor que seja uma, e eu quero vender, que coisa é comprar. Quero comprar, penso que o mercado vai cair nessa uma direção, e eu ponho acima da atual, vou pôr bem alto mesmo, e aí eu vou submeter a ordem. Basicamente isso. Assim que funciona. Na prática, né? Então, no caso de entre puts e calls na prática. Então, outras estratégias aqui é a de spread, né? A gente já vai pra ela. Porém, o ponto é que a coverage call, você tem um colateral que basicamente é a base do que você vai usar com relação ao risco. No caso, se eu colocar aqui 100 shares, eu tô fazendo qualquer tipo de contrato aqui, eu sei que por mais que eu perca aqui com certo limite, eu tenho o suficiente para fazer essa transação. Quando eu quero uma naked call, aí depende daí do meu broker, né? Então ele vai ter que assumir essa transação. E, senão ele vai ter que alguém tem que pagar essa questão, né? Esse prejuízo. É mais ou menos isso. É assim que funciona, né? Bom, agora a gente vai pra call spread. Pra call spread é bom esse site porque ele explica de uma forma bem simples, né? Então, por exemplo, tem o bull call spread. Eu acho que o mercado vai subir. Você escolhe um strike price de compra de uma call, por exemplo, menor do que o que você vai vender. Então você vai vender uma call para um preço maior. Com certo dia de expiração e coisa do tipo, né? Vamos supor aqui 30. Os dias de expiração, um mês, né? 4%. 27% que é o caso da Apple. Volatilidade implícita, depende aí. E aqui eu vindo daqui a 15 dias, por exemplo. Então, isso aqui é um bom spread, né? Na prática. Tem também o bear put spread. Em relação a que você pensa que o mercado vai cair. Porque no caso, o strike price que você escolhe é menor. Então, no bull call spread, você escolhe primeiro um preço menor e vende por maior, e o outro ao contrário. Na prática, vamos fazer primeiro bull call spread, né? Então, Apple, APL, de novo, get price, e aí, no caso, você quer comprar, fazer uma long call, depois uma short call, como a gente viu anteriormente, só que o preço com relação ao strike price vai ter que ser menor. Então, vamos lá. Um contrato de cada um. Eu vou escolher aqui uma call. Pode ser desse valor aqui, por exemplo, 210. Meu preço por opção foi 19,8. Então, como a gente viu, o primeiro preço tem que ser menor. E agora eu vou escolher vender por um strike price de 220. Só que no caso é o contrário, na verdade. Tem que fazer maior. Então aqui menor e aqui maior. É esse princípio. Tá aqui bem claro, né? Então, no fim você tem que gerar isso aqui. Então, um menor, um maior. O stack price, né? Vamos ver que primeiramente você escolhe um preço por ação que tem relação com o strike price menor e vende por um maior. É só essa relação. Tem o crédito líquido com relação a isso. E aí você calcula a estimativa aqui. Só quero ver quanto eu comprei de ação. Eu vou comprar aqui 5.
E aqui o retorno máximo é infinito, entre aspas. Esse infinito, ele é entre aspas, tá? Porque a ação da Apple pode cair ou descer, sim, tecnicamente infinitamente. Ou ela pode subir ou descer, entre aspas, infinitamente, né? Por isso que esse símbolo. Porém, por um tempo de maturação. E tem um limite do que, por exemplo, em um dia as ações da Apple podem subir. Normalmente, né? Então, ou uma day trading, no caso é um dia, um contrato de 5 dias, uma semana, um mês, 3 meses, enfim. Já ficou claro, né? Que você pode escolher, por exemplo, 17 de junho, e aqui você pode ver, por exemplo, que quando eu escolho um mês posterior, os preços por ação são muito maiores, né? Então, se eu venho aqui, por exemplo, no contrato de junho de 2027 da Apple, você vê que. Opa, preço maior. Você vê que meu net credit aqui é maior, no caso que eu escolhi, porque é por causa dessa diferença entre os dois. Mas você vê que o custo por opção é maior, né? Que no caso foi bem tryhard, porque foi 2027, né? Retorno máximo infinito, enfim. Aí tem essas questões ao longo dos dias, dos anos, né? Que aqui eu coloquei pra 2027. Mas é importante que você lembre, tem um preço, quanto maior o preço de maturação de contrato, você vê que é menor, né? Por exemplo, 31 de janeiro. Se eu for pegar, por exemplo, 21 de fevereiro, quanto mais eu vou pra frente aqui, mais caro são as opções que você compra. Então aqui, por exemplo, a maior aqui tá 182 no mid, né? E aqui 128 no máximo. Enfim, isso é um ponto importante. Então esse é o call spread, né? O put spread que a gente vê aqui, né? Então, novamente, beer por spread, significa que o mercado vai cair. O strike price primeiro mais alto, depois menor. Aí você tem essa relação aqui. Vamos supor que eu venda no dia 15, 27% e 4% aqui. Um certo prêmio na prática. Tem que ser calculado também. Então, a APL, que era a ação ações da Apple. Você primeiro compra. Primeiro tem que comprar shares, né? Eu tenho que escolher um preço, no caso. É maior, depois menor. De uma put, não é uma call. Então eu tenho que ir na direita. Então eu vou escolher um preço no stack price de 250. Uma share. E agora um preço menor. De um stack price de 240. E preço por ação de 12,80, né? Então, aqui, o preço não, é maior, depois menor. O net debit deu negativo. O retorno é infinito, entre aspas, né? E o risco máximo é 1038. Enfim. No caso, se eu escolher aqui, por exemplo. Primeiro é um long, depois um short, né? No caso, com esse sendo menor e o outro sendo maior. Na verdade, é o contrário. Porém, nesse caso, o long tem que ser menor do que o short que você vai fazer. Então eu escolhi um preço maior aqui. Lembrando que na parte de puts o intrínseco value fica mais forte depois do market price, né? Então primeiro um valor menor, depois o maior. E aí no caso tem um spread. E agora sim tá certo. Com relação ao put spread. Então qual que é a diferença que a gente viu? É o mesmo tempo de maturação. É janeiro, de 31 de janeiro ainda. Então, daqui a alguns dias. O tempo de maturação que esse contrato acaba. De expiração desse contrato. Então, depois de dar esse tempo, em 1 de fevereiro ele expira. E não vale mais nada.
Minha opção não vale mais nada e eu tenho que pagar o prêmio. Com relação a isso. No caso, você tem que escolher quando você vai finalizar essa transação, né? Você comprou, no caso, mas quando que você vai usar esse contrato na prática? 15 dias. Caso se for um contrato maior, né? Esse caso aqui pode ser, por exemplo, dia 30 de janeiro, dia 29. Tem aqui o negócio aqui, com relação a dias, né? Que mostra essa relação, né? Enfim, esse é um put spread e um call spread. Tem o poor man coverage call também. Que a gente tem uma poor man coverage call. Qual a diferença da coverage call normal? Que você tem que ter o colateral das ações compradas. Caso dê merda, você consegue pagar a sua relação de perdas, né? Diferente da naked call, que você não tem isso. Não tem o colateral, né? Comprado. Esse daqui, você consegue ter uma coisa chamada synthetic call, né? Você compra uma coisa chamada Deep ITM Call. Então, eu vou fazer na prática aqui. Então, vou pegar aqui em 210. E aí depois você faz uma short call que você quer vender. Então, aqui eu tô comprando. E essa call é diferente. Ela tem uma de longa data nesse contexto, né? Então não é uma call comum. E aí, você quer fazer um short. Caso eu ponha esse valor aqui, por exemplo, para ver que o net credit foi de 9,69. Então tem que escolher um valor maior aqui. Então, como aqui tá right, quer dizer que eu tô vendendo, né? Então, tem como você vender, que é o foco da coverage call também. Só que sem o colateral em si. Mas primeiro comprando esse tipo de call aqui específico. E aí eu vou calcular meu risco. E deu pra ver que você precisa, obviamente, de crédito de 165, risco máximo 179 e retorno infinito, né? Embora o risco existe, obviamente. Então, é uma forma diferente de fazer uma call. Você tem muitas opções nesse contexto, né? Então, eu poderia escolher um valor diferente aqui. Em vez de 19, eu poderia escolher mais próximo aqui o market price. Que daria um risco diferente também. Só que o retorno proporcional ao premium também é diferente. Então, tem que fazer sempre o cálculo do premium com relação ao strike price e o BDS, que é o mid que você escolhe, né? Outro também é o credit spread. Então, de novo, Apple. As ações da Apple. 5 motivos ilustrativos, né? E aqui você quer fazer uma long e um short. No fim você quer vender. Mas primeiro você quer comprar. Basicamente, eu vou fazer aqui um contrato em cada um. Vamos supor que seja uma call. Tem aqui entre 10. Primariamente. E aqui uma de 195. Strike price. E eu escolhi o mid aqui como base, né? De ambos. Dá pra ver que o custo total da minha short option, por exemplo, foi 13 mil. No fim, meu spread foi esse. Lembra, em todo esse contexto, que você tem o custo de operar essas transações, ok? Eu coloquei aqui 4 contratos, eu vou colocar só um. Vou dar um custo menor. Então deu 3 mil aqui embaixo e 1.000 aqui em cima. E eu vou calcular. Então, o máximo de risco é 129. Então, você tem menos exposure nesse contexto. E o máximo de retorno é infinito. Nesse contexto aqui que você está fazendo uma long, no fim você quer vender. Call, né? Então, uma forma de fazer, primeiro comprar uma call, depois vender. E as flutuações nesse contexto, com relação ao prazo de maturação disso daqui, que vai dizer a probabilidade de lucro que você tem ao longo do tempo, né? Mas, obviamente, você tem que ver coisas como time decay, seu gama, coisas do tipo, para analisar a sua option ao longo do tempo, né? Então, não pense nisso aqui como algo que
Normalmente é um day trade, normalmente é um swing trade, na verdade. Nesse contexto. Então, basicamente é isso. A gente viu quase todos. A gente não viu o calendar spread e ratio back spread ainda. A gente vai ver posteriormente. Já ligando com essa parte mais avançada aqui, como Butterfly, Straddle e coisas do tipo na prática, né? Mas eu recomendo que você entre nesse site. Você já consegue ver algumas das coisas que a gente viu aqui, como o Bull Call Spread e Bear Spread. A gente viu também como funciona o call, long call e long put na prática. Então, basicamente é isso. Eu também recomendo que você venha aqui no SME Group, né? Lembrando que você consegue ter esses dados aqui, aplicar componentes no próprio site da ferramenta que é o. Acho que é o. Esqueci o nome da ferramenta que eles usam aqui. Mas é TradingView, né? TradingView pode adicionar dados aqui, como Bollinger Bands, coisa do tipo. Então você consegue analisar isso de forma técnica. Mas principalmente com fundamental análise, que é o foco do curso, né? E entender mais ou menos como funciona. Obviamente cada broker tem sua forma diferente de software e coisa do tipo, mas só entender essa parte já é bastante coisa.